Pessoal, semana 1, PET 2, sétimo ano. Na primeira questão, ele dá uma reta numérica e pede para você responder algumas questões. Essa primeira questão é só localização de informação na reta. Ele te pergunta na letra A, qual número corresponde ao ponto B? Somente localizar a resposta, tá bom? Então, aqui na letra A, ponto B corresponde ao número 9. Letra B, qual é o ponto correspondente ao número menos 4? Onde que está o número menos 4? Aqui, ele corresponde a qual letra? A. Letra C, qual é o ponto correspondente ao número 5? Onde está o número 5? No ponto C. Letra D, qual é o ponto que corresponde a 2? Onde que está o número 2? Aqui, no ponto D, de dado. Letra E, o ponto E corresponde a qual número? Qual número o ponto E corresponde? Menos 1. A letra F, ele fala qual é o módulo do número que o ponto E representa. Para quem não sabe o que é módulo, módulo é você colocar o número de forma que ele torna ele positivo. Então, resposta número 1. Número 2, fala, Mateus pegou o elevador no quarto subsolo e subiu até o sexto andar. Quantos andares ele percorreu? Toda vez que vocês verem esse tipo de situação, de questão, que fala de subsolo, a gente sempre está falando de um número negativo. Por quê? Está abaixo do nível da rua. O nível da rua a gente fala 0. Então, abaixo dele é negativo e acima dele positivo. Se ele andou 4 andares, então de menos 4 a 0 ele andou 4 andares. E de 0 a 6 ele andou quantos andares? 6. Então, somando 4 mais 6, quantos andares ele andou? 10 andares, ok? 10 andares. Questão 3, ele deu um quadro, pede para você observar e identificar. Letra A, qual é o menor número inteiro positivo? Observando a tabela, lembrando que o menor número inteiro positivo é o número 2, 0 é um número neutro. Letra B, o maior número inteiro positivo. Maior número inteiro, lembrando da reta numérica, tá bom? Lembre sempre quando você for fazer um exercício desse, da reta numérica. No meio é o 0, para a direita números positivos, para a esquerda números negativos. Então, quanto maior for caminhando para a direita o número, maior será, ok? Letra C, o maior número inteiro. Porque quando fala maior número inteiro, inclui os positivos e os negativos. Porém, os positivos sempre serão maiores do que os negativos. Então, continua sendo o número 56. Letra D, o menor número inteiro. Então, quanto mais for caminhar para a esquerda, está se afastando do 0, menor é o número, que no caso é número 100. Questão 4. Usando o símbolo de maior ou menor, compare os pares de números inteiros. Vamos lembrar aqui, esse símbolo é o menor e esse é o maior. Aquela velha dica que nunca falha, né? Se você colocar um tracinho aqui, parece um 4. Se você colocar um tracinho aqui, parece um 7. Ou seja, esse é menor do que esse. É aquela dica bem antiga, mas que funciona, né? Então, se você tiver dúvida, você põe um tracinho para ver qual é menor, qual é maior. A outra dica que eu sempre gosto de falar é o seguinte, observe que você está olhando esse número em relação a esse. Como assim? 0, ele é o quê em relação ao 10? 0 é menor do que 10, ok? Letra B, 29. Lembra lá da reta numérica, tá bom? Mais uma vez, no meio 0, para frente positivos, para esquerda negativo. Então, 29 é maior do que 0, está para frente do 0. Letra C, 0 é maior do que menos 6, porque menos 6 está aqui. Então, o 0 ele é maior do que menos 6. Toda vez que você tiver dúvida de sinal negativo, positivo, lembra de temperatura, tá bom? Quanto mais o número se afasta do 0, tá? Então, mais frio está a região. Quando você tiver dúvida, 0 maior do que menos 6? Sim, só você lembrar. Você ia preferir estar num lugar com 0 graus ou menos 6? Na verdade, 0, porque menos 6 vai estar mais frio ainda, tá? Então, 0 é maior do que menos 6. Letra D, menos 30, em relação a 0, ele é o quê? Menor. 3 é maior do que menos 17. Lembre-se que número positivo sempre será maior do que o número negativo. Menos 43, está aqui ó, bem para trás do 0. Então,
Então, ele é menor do que 9. 9 é positivo. 12 é menor do que 60. Menos 11 é maior do que menos 40. Mais uma vez, lembra lá da reta, tá bom? Letra H, menos 11 maior do que menos 40. Lembra lá da reta numérica, tá bom? Menos 11 está mais próximo de zero. E esse aqui está se afastando, tá bom? Letra I, menos 72 é um número negativo, então ele vai ser menor do que o número positivo. Letra J, 20, que é um número positivo, é maior do que o número negativo, que é menos 7. Questão 5 pede para escrever os números inteiros na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Ele dá os números embaralhados e pede para vocês colocarem na ordem, do maior para o menor. Então, a gente começa aqui pelo 14. Primeiro, sempre os números positivos vão começar primeiro. Então, 14, 8, 2. Lembrando que o número que está mais próximo do zero, tá? Que no caso aqui é o menos 98. Aí o próximo, menos 159, menos 350, que está afastando ainda mais do zero. E esse que está muito longe do zero vai ser o nosso último número.